Salve família tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Foi um erro trazer. Júlio Casares não se cala, e expõe culpados, nos bastidores do São Paulo. Presidente deu entrevista, e abordou todos os temas mais questionados pelos torcedores e mídia, envolvendo o tricolor. O São Paulo começou a temporada de 2022 com Rogério Ceni no comando, e buscando aos poucos, ajustar os problemas apresentados recentemente dentro de campo, e retomar a briga por títulos, especialmente após as contratações. A equipe conseguiu liderar seu grupo no Campeonato Paulista, e vai enfrentar o São Bernardo pelas quartas de final. Fora de campo, porém, alguns problemas assombram Morumbi, mas todos foram trazidos em detalhes por Júlio Casares, em conversa com o Estadão, que durou quase 50 minutos. Durante entrevista, Casares disse: "Temos um crédito no mercado de 150 milhões de reais, podendo chegar a 200 milhões de reais. Nossa estimativa de receita em 2022 é de 500 milhões de reais. O déficit é de 106 milhões de reais, alto ainda, mas menor do que o anterior, que era de 130 milhões de reais", iniciou. "Quando assumi, tínhamos mais problemas do que a delegacia de Carapicuíba de sexta para sábado. Tive de arrumar a casa para não ser punido pela FIFA. O clube devia quase 90 milhões de reais", disse o presidente. Depois de pagar as pendências que apertavam seu pescoço, tratou de rever o elenco, mas admitiu que errou ao realizar contratações, consideradas caras aos cofres. Casares ainda disse: "Foi um erro trazer Daniel Alves, Juanfran Hernanes, pelo custo-benefício", disse, sem rodeio, embora tivesse no clube um esquema de marketing para bancá-los. Além disso, Casares ainda falou sobre o fato de abrir mão de 15 atletas, refazer contratos, e dar estabilidade jurídica aos atletas da base, juntamente com a decisão de demitir Crespo e trazer Ceni. Casares disse ainda: "Conheço Rogério e Muricy há 40 anos. Sei com quem estou lidando. E nunca teve nada de o Rogério balançar no cargo. Nunca. Depois que trouxe o Muricy, a CBF já tentou contratá-lo 3 vezes. Ele não foi. Disse estar bem feliz no São Paulo", salientou o dirigente. E aí, tricolor, Casares vem fazendo um bom trabalho no São Paulo. Comente aqui sua opinião. Família, outra informação. São Paulo se reuniu executivos da Adidas, por incômodos na execução do contrato, segundo o jornalista. Encontro teria ocorrido na semana passada, e rescisão imediata teria sido descartada. O São Paulo tem na Adidas o seu fornecedor de material esportivo desde 2018. O vínculo entre ambos tem validade até 2023, mas há especulações de ao menos 2 empresas, que estariam em tratativas com o tricolor. Em meio a conjecturas, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, teria se reunido com representantes da empresa, para tratar de incômodos na execução do contrato, em razão do excesso de burocracia, e de algumas situações de divergências. A apuração é do jornalista Jorge Nicola, que ressaltou os valores vigentes do atual contrato, e que a reunião teria ocorrido justamente pelas divergências na execução contratual, com algumas pequenas rusgas ocorridas. O jornalista disse: "O tricolor foi alvo recentemente de 2 grandes empresas de fornecimento de material esportivo. Estão de olho na possibilidade do fim do contrato do São Paulo com a Adidas. O vínculo, que se iniciou em 2018, só termina em dezembro de 2023. Mas há uma série de pequenas rusgas e, por isso, já se cogitou até a possibilidade de uma rescisão de forma antecipada. A Adidas paga 15 milhões de reais por temporada, além de ter 26% de royalties por produtos vendidos", apontou. Segundo apurações, indicou que entre o clube e a empresa, apesar dos pesares, houve um encontro produtivo, e com expectativa de melhoras nas demandas do clube. No entanto, muito embora esteja descartada uma rescisão imediata entre as partes, o São Paulo irá continuar prospectando no mercado. Em meio à especulação de que o São Paulo pode trocar a Adidas, ocorreu uma reunião na quinta-feira, no Morumbi. Júlio Casares recebeu os principais executivos da Adidas, para tentar colocar um ponto final em uma série de debates. O São Paulo anda muito incomodado com a burocracia, todas as demandas do time são submetidas à matriz na Alemanha, e esse processo demora, e torna as coisas lentas. Isso tem incomodado o tricolor. Com o fim da reunião, fui ouvir um dirigente do time, que me assegurou que o papo foi extremamente produtivo, e existe a expectativa de que a coisa possa caminhar de forma mais equilibrada, daqui até o final do contrato. Neste momento, está descartada a possibilidade de rescisão de forma antecipada do vínculo, embora o São Paulo já possa abrir negociações, já que esses acordos demandam tempo. O clube irá continuar prospectando no mercado, mas tem a garantia da continuidade com a Adidas, até o final do contrato, concluiu o jornalista.
Família. Outra notícia. SAF no São Paulo. Presidente Júlio Casares fala sobre essa possibilidade no clube paulista. São Paulo tem dívida de mais de 600 milhões de reais, e a SAF seria uma das possibilidades para zerar o déficit. A salvação do futebol brasileiro na questão das dívidas tem sido a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, tanto que alguns clubes já entraram nessa onda, como Cruzeiro e Botafogo, por exemplo, conseguindo respirar e até contratando alguns reforços. Mas tem clube que ainda resiste a entrar nessa dança. É o caso do São Paulo. O presidente Júlio Casares disse em entrevista ao Estadão que, por enquanto, não pretende aderir a esse processo, e que não vê o clube como SAF, apesar da dívida total de 650 milhões de reais. Casares disse: uma associação pode ser também profissional, e não precisa se transformar em SAF. Não vejo São Paulo nesse caminho, comentou Casares. Entretanto, ele ponderou transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol no futuro. Casares disse ainda: mas tenho a obrigação de entrar no assunto, e preparar o clube para o futuro, comigo como presidente ou com outro. É um dever observar as leis. Mas não vejo São Paulo como SAF, completou. Com um novo déficit de 106 milhões de reais acumulado em 2021, e dívida total de 650 milhões de reais, Casares já teve que bancar 82 milhões de reais em seu primeiro ano de gestão, para poder manter o time em atividade, e não ser punido pela FIFA. A estimativa de venda de jogadores era 176 milhões de reais durante a pandemia, mas não conseguiu cumprir essa meta. Casares disse ainda: temos um crédito no mercado de 150 milhões de reais, podendo chegar a 200 milhões de reais. Nossa estimativa de receita em 2022 é de 500 milhões de reais. O déficit é de 106 milhões de reais, alto ainda, mas menor do que o anterior, que era de 130 milhões de reais, comentou. Quando assumi, tínhamos mais problemas do que a delegacia de Carapicuíba, de sexta para sábado. Tive de arrumar a casa para não ser punido pela FIFA. O clube devia quase 90 milhões de reais, continuou Casares ao Estadão. Na entrevista, Júlio Casares revelou que poderia ter diminuído bem a dívida do clube, caso tivesse aceitado os 17 milhões de euros, cerca de 93,5 milhões de reais, que foram oferecidos por 2 jogadores do elenco, e mais um garoto da base. Mas o presidente do São Paulo preferiu abrir mão da proposta, e manteve os atletas. E aí, tricolor, você é a favor da SAF no São Paulo? Sim ou não? Comente aqui sua opinião. Família. Mais informações. Troca com o Santos, Vargas e mais. O tricolor paulista segue em busca de sucesso na temporada de 2022, e teve uma semana até que relativamente tranquila. Despachou o Manaus na Copa do Brasil, e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora de campo, alguns assuntos como o futuro de Ceni e o mercado da bola agitaram o time do Morumbi. Presidente do SPFC abre o jogo, sobre saída de jogadores para o Santos. Um assunto que foi bastante ventilado durante a semana, foi uma reunião entre os presidentes do Tricolor e do Santos, para discutirem uma possível troca entre os clubes. Os alvos do lado do time do Morumbi seriam Tietê e Luan. Mas Júlio Casares, presidente do Tricolor, rechaçou a negociação. Casares disse: em nenhum momento quisemos a troca. Nossos jogadores da base não vão participar de uma troca pautada por redes sociais, disse o presidente. Cabe no bolso. Alvo do Tricolor, Vargas tem alto salário no Atlético Mineiro. Veja o valor. Outro nome que foi especulado no Tricolor foi o de Eduardo Vargas, que tem contrato com o Galo até o final do ano, porém, é difícil que o atleta chegue ao Morumbi, já que recebe cerca de 900 mil reais mensais de salário. Gustavo Henrique, do Flamengo, interessa São Paulo e outro gigante da Série A. Salário pode dificultar saída. Além de Vargas e de uma troca com o Santos, outro nome que pintou foi o do zagueiro Gustavo Henrique, que já trabalhou com Rogério Ceni no Flamengo, mas assim como Vargas, Gustavo Henrique tem um salário elevado, cerca de 600 mil reais. E aí, tricolor, qual seria o melhor reforço para o São Paulo, Vargas ou Gustavo Henrique? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.